Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais uma leitura aí do nosso livro Pense e Enriqueça. E por que eu resolvi trazer esse livro aqui para vocês, né, gente? Porque ele tem uns capítulos aqui muito bom. E ele fala muito da autossugestão, do desejo ardente, que muitas pessoas ficam aí perdidas, né, no desejo, no que desejar. Fala muito da fé, que eu falo aqui pra vocês, que eu acho isso muito importante. Da autossugestão, das afirmações que você precisa colocar aí e impressionar, que nem falou no livro, né? Alegria e Triunfo. Então, assim, e o Napoleão Hill, ele tem uma facilidade aí de caminhar, vamos dizer assim, entre os dois mundos, né, gente? Porque a gente sabe, não tem como você andar aqui onde nós estamos só na matéria ou só na espiritualidade. A espiritualidade é tudo que há, tudo que existe no mundo. Então, não tem como você separar a espiritualidade, o dinheiro, a matéria, anda junto. É junto, a sua riqueza que você pode conseguir aí, tá aqui dentro de você. Então esse livro, eu não vou trazer todos os capítulos aqui, porque tem uns capítulos que eu não concordo até muito, né? Não é questão de concordar ou não é questão de concordar ou não concordar, mas eu acho que não tem a ver com o que a gente faz aqui no canal, né? Que eu gosto que vocês, porque a fé, gente, é o nosso motor aí. Então, como ele trabalha muito essa questão, teve lá, né, do desejo. Ele até comentou aí num dos capítulos, né? Deu o exemplo do filho dele, o que ele fez para plantar a semente no solo fértil da mente do filho dele, né? Então, para você ver aí como é importante essa relação, essa energia que nós emanamos para as pessoas, seja quem for, um amigo, um parente, mãe, o filho, né? Então, pense nisso a próxima vez que você tiver medo que teu filho faça algo. Acredite que ele possa fazer. Acredite que ele tem capacidade para fazer. Não coloque crenças na cabeça do seu filho. Então, por isso que eu tô trazendo esse livro aqui. Vamos lá. Semana passada a gente leu não, né? Eu coloquei aqui algumas citações aí do livro, que é o desejo, e hoje nós vamos ver aí a fé. Na verdade, fé, o capítulo 2 do livro Pense e Enriqueça. Então vamos lá, ele já começa assim, né? Visualização e crença na obtenção do desejo, o segundo passo para a riqueza. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Então, o que é autossugestão? A gente viu lá, ele sempre vai falar da autossugestão, gente, que é o quê? As afirmações. Eu sou um sucesso, eu sei que eu tenho capacidade infinita, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu tenho amor no meu coração para fazer isso, eu sei que eu posso. Então isso é sugestão. Eu sei que eu posso chegar a esse objetivo. Então isso é autossugestão, você se vê como um sucesso e expressar em palavras e som essas afirmações. Eu acho que aqui nesse capítulo, eu acho que até tem aqui, e eu vou falar para vocês aqui o que ele passa, né, pra gente aí de autossugestão. Então, são aqui, ó, 6 passinhos poderosos pra gente chegar aí na nossa autossugestão, porque quando você começa, às vezes, né, a gente pensa assim, eu tô falando, não tô sentindo, mas conforme você for falando, conforme você vai vendo experiências, lembra que eu falo pra você que tem que impressionar o nosso cérebro, a nossa mente subconsciente ou inconsciente? Por quê? Porque a nossa mente inconsciente e subconsciente é que entra em contato com a mente cósmica e faz com que nossos desejos sejam realizados aqui, sejam manifestados, tá bom? Vamos lá então. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé se mistura à vibração do pensamento, a mente subconsciente capta na mesma hora a vibração,
traduzindo-a no seu equivalente espiritual, e a transmite para a inteligência infinita, ou mente cósmica, ou mente superior, ou Deus, como acontece no caso da oração. Olha só. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais potentes de todas as principais emoções positivas. Quando as três se misturam, tem um efeito de colorir a vibração do pensamento de tal forma que ele no mesmo instante alcança a mente subconsciente, onde é transformado no seu equivalente espiritual. A única forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Lembra tudo isso que eu falo aqui para vocês, por isso que eu resolvi trazer este livro para vocês aqui. O amor e a fé são psíquicos, estão relacionados ao lado espiritual da humanidade. O sexo é puramente biológico e está relacionado apenas ao físico. A mistura ou combinação dessas três emoções tem o efeito de abrir uma linha direta de comunicação entre a mente humana finita e pensante e a inteligência infinita. Então, abre um canal direto aí entre a nossa mente aqui consciente com a inteligência infinita, com a mente subconsciente, com a mente cósmica, com Deus. Então, olha só. Aí ele põe um trecho aqui muito interessante, né? Porque a gente fala tanto de fé, e eu já falei aqui para vocês como que a gente pode desenvolver essa fé, e ele cita aqui como desenvolver a fé. Uma afirmação permitirá compreender melhor a importância que o princípio da autossugestão assume na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. A fé é um estado de espírito possível de ser induzido, criado por afirmações ou instruções repetidas à mente consciente pelo princípio da autossugestão. Então, é tudo que eu falo aqui para vocês, né, gente? Qual que é o nosso lema aqui do canal? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Então, não sou eu que estou falando. São estudos que foram feitos. Esse livro aqui foi escrito há muitos anos. Então, desde Neville Goddard, desde aquele livro Alegria e Triunfo, desde Jesus já falava sobre isso, né? Então, por isso que eu falo para vocês que as afirmações bíblicas, quando conecta muito melhor com a gente, depois ele vai falar até um trechinho aqui que eu achei, assim, fantástico pro que a gente estuda aqui, né? Muitas pessoas aí, muito racionais, intelectuais, ficam procurando, né? E hoje, graças a Deus, né? A evolução tá tão grande que a ciência e a espiritualidade já estão ali falando quase a mesma coisa, porque já é provado que quando você pensa um pensamento constante, quando você pensa uma afirmação constante, isso realmente se concretiza na sua vida, tanto para o bom como para o mal, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ao seguir as instruções dos capítulos sobre autossugestão, que é o que a gente vai ler depois, que tá maravilhoso, e mente subconsciente, que é o capítulo 11, você poderá convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber o que está pedindo. Sua mente subconsciente agirá de acordo com essa crença e então a transmitirá de volta para você na forma de fé, seguida por planos precisos para obter aquilo que você deseja, tá? Aí ele fala aqui: a repetição ou afirmação de ordens para a sua mente subconsciente é o único método de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Olha só, né? Qualquer impulso de pensamento repetidamente transmitido ao subconsciente acaba sendo aceito e convertido em ação pela mente, que o traduz em seu equivalente físico pelo procedimento mais prático disponível. Então, conforme você vai repetindo o que você quer viver, né? Ah, eu sou um sucesso, eu sou feliz nesse trabalho. Começar a ter aquelas emoções do futuro que você quer sentir, trazer para o agora, mas o subconsciente vai procurar mecanismos
para trazer aquilo para você, o equivalente daquilo que você tá se autossugerindo aí, pro plano físico, para manifestação aqui real, né? No nosso mundo fenomênico. Olha que ele fala muita coisa, gente, é muito legal. Vale a pena a gente ter esse livro aí e todos os dias, principalmente esse capítulo da fé aqui, do desejo e da autossugestão, é para você, e a persistência também, que é para você não perder o seu caminho aí que você tá querendo seguir. Você pode se beneficiar transmitindo para seu subconsciente qualquer desejo que quiser ver traduzido no seu equivalente físico ou monetário, num estado de expectativa ou crença de que a transmutação vai de fato ocorrer. Então, o que é? Acreditando é a fé de que de fato vai acontecer. Essa semana a gente leu até os preceitos, né, que ele tá falando de soltar o fardo, né, de soltar o fardo não, entregar tudo a Deus. O que é entregar tudo a Deus? Nada mais é do que a fé. É isso, entregue tudo a Deus, deixa Deus aí guiar o seu dia, o teu ser interior, a sua potência infinita guiar o seu dia. Acredite que ele só tem o melhor para você. Sua crença ou sua fé é o elemento que determina a ação de sua mente subconsciente. Nada o impede de enganar sua mente subconsciente ao lhe dar instruções por meio de autossugestão, do mesmo jeito que eu enganei o subconsciente do meu filho. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que nós podemos sim enganar o nosso subconsciente. Por quê? Ou inconsciente, dependendo da linha aí, né? Mas aqui eu gosto de usar subconsciente. Então, você pode aí enganar a sua mente subconsciente com afirmações de autossugestão ou com afirmações do eu sou, que é uma autossugestão também, né? Por quê? Porque a mente subconsciente, a nossa mente aqui, ela não faz distinção do que é real e do que não é real. Então tem muitos estudos aí, gente, estudos mesmo, científicos, de que quando você imagina se fazendo o exercício, você consegue desenvolver muito mais o músculo do que quem está fazendo efetivamente na prática. Olha olha o poder da nossa mente. Já tem estudos sobre isso, comprovando. É muito lindo de você saber isso, porque a gente não acredita que a gente pode criar só aqui na nossa mente. Só aqui na nossa mente. Então, por que eu falo para vocês? Façam as afirmações. Não importa que você não está vendo o que está acontecendo de mudança aí na sua vida, pois já está tudo criado lá no mundo mental. Mas para você conseguir trazer isso aqui pro nosso mundo aqui fenomênico, pro nosso mundo físico, você precisa persistir, ter fé. Olha só, tudo isso que fala aqui no livro que eu vou trazer aqui para vocês, pra gente continuar firme aí no nosso desejo. Para tornar esse engodo mais realista, comporte-se ao invocar sua mente subconsciente exatamente como se comportaria caso já tivesse obtido o que está pedindo. Olha aí, Neville Goddard, né, gente? Neville Goddard puro aqui. Puro, porque o que ele fala? É o sentimento. Então você precisa agir na sua vida como se você já tivesse. Ai, Cris, mas como? Se eu quero ter uma vida rica, milionária, como que eu vou trazer aquilo pro meu real se eu não tenho um pão para comer na mesa? Lembra que eu falei pra vocês aqui que às vezes aqui em casa tinha o quê? Uma calabresa e eu dava um jeito de fazer lá o arrozinho, as meninas sentavam à mesa. Nossa, que comida maravilhosa. Então começa a agradecer. Você não tem uma casa aí pra morar? Você não tem uma caminha pra deitar? Você não tem um chuveirinho que sai água quente? Ou mesmo que não saia, né, gente? Não tem água encanada? Então, é começar a agradecer as pequenas coisas, as pequenas entradas de, olha, achei 10 centavos. É dinheiro. É dinheiro. Só que são 10 centavos porque você ainda não ativou a sua mente subconsciente para encontrar 10 milhões. Porque tudo é possível. Tudo é possível. Você não fica... Tudo é possível se você não ficar apegado
ao como. E não é, não vou fazer nada. Você está fazendo, só que você está fazendo mental. E aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, vão achar que você não está fazendo nada. E isso é muito gostoso, né? Porque você sabe o que você está fazendo. Então, vamos continuar aqui. A mente subconsciente transmutará no seu equivalente físico pelo meio mais direto e mais prático que estiver disponível qualquer ordem que lhe for dada no estado de crença ou de fé, de que a ordem será cumprida. Aí você pode estar se perguntando a diferença de crença e fé. Eu não vejo diferença, tá, gente? Porque quando você acredita, você tem fé. Então tudo é fé. Você tem fé de que você não vai conseguir o dinheiro que você quer neste momento. Você tem fé de que você não vai conseguir aquele emprego. São só terminologias diferentes, mas crença e fé, no meu entendimento, tá, gente? Claro que se você for procurar aí no dicionário ou seguir as linhas aí, psicólogos, né, e psiquiatras vão falar coisas diferentes, que são palavras diferentes. Mas no meu entendimento e de tudo que a gente estuda aqui, crença e fé é a mesma coisa na linha que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então, quando você não tem fé que você vai conseguir, é uma crença limitante que você tem aí. Então, é isso, tá? É o que eu entendo e que eu gosto de pensar assim também, tá? Porque eu gosto de trazer essa palavra fé. Eu sempre falei sobre fé aqui pra vocês, né? E sobre Deus. Por quê? Eu gosto de usar a palavra Deus. Muitas pessoas que estão aqui passaram, né, por esse processo de expansão de consciência, criou uma limitação, vamos dizer assim, né? Uma separação entre esses estudos de Deus e universo, Deus e energia, mas é tudo a mesma coisa, como eu falo para vocês aqui. Não existe outro, tá bom? É tudo a mesma coisa. A perfeição virá com o treino. Não pode vir apenas lendo instruções. O que eu falo aqui para vocês, gente? Olha como tudo que eu falo aqui para vocês é muito sintonizado, muito sincronizado. Eu nem lembrava que eu tinha lido isso daqui, mas o que eu sempre falei para vocês? Através da repetição, da prática, nós chegamos à perfeição, que não adianta você ficar lendo, ouvindo e não colocar em prática. Por isso que eu gosto da Seishonoe, porque a Seishonoe, ela fala, Seishonoe não é só vir aqui e escutar as palestras, é você ouvir e praticar o que está falando aqui. Praticar como? O amor ao próximo, praticar o amor próprio, praticar a bondade, praticar a mente para o seu melhor. Então, por isso que eu gosto bastante da Seishonoe, porque ela trouxe essa consciência para mim da prática diária. É o que eu falo aqui para vocês. Através da repetição, nós chegamos à perfeição, tá bom? Uma mente dominada por emoções positivas ou por uma atitude mental positiva torna-se um porto favorável ao estado de espírito conhecido como fé. Uma mente assim dominada poderá, quando quiser, dar ao subconsciente instruções que este aceitará e converterá imediatamente em ação. E o que é essa ação, gente? Uma ação inspirada. Então você tem aquela, nossa, eu pensei isso, logo entrar em sintonia aí com o que você está recebendo, porque sim, é uma ação inspirada que nós recebemos aí do nosso Deus, da nossa potência infinita, do universo, da mente cósmica. Traz aqui, ó, lembra da porta aberta? Você começa a expressar tudo aí que está dentro de você, porque já está tudo aí dentro de você. É nós que precisamos o quê? Abrir a porta para começar a sair aqui de dentro de você, né? Ou vamos trazer do mundo espiritual aqui para o mundo fenomênico, para o mundo físico, tá? A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Então você pode aqui, o que ele está falando aqui, que nós lemos, né? Ele está mostrando para você como desenvolver a fé. Desde o início dos tempos, os religiosos vêm alertando a humanidade para ter fé neste ou naquele dogma ou credo. Mas se esqueceram de explicar
como ter fé. Eles não afirmaram que a fé é um estado de espírito e pode ser induzido pela autossugestão. Olha só, então ele vai entrar num ponto aqui que eu já falei para vocês. Inclusive saiu o vídeo de sexta-feira passada do Neville, que tá na playlist Aprendendo com Neville, o último vídeo. Ele fala sobre os mestres. Quem é seu mestre? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que tá maravilhoso, que conecta e tudo com que a gente tá aprendendo aqui no canal, gente. Então, muitos vídeos aqui vão trazer para vocês a consciência de quem você realmente é. Um ser magnífico, uma potência infinita, um ser espiritual ilimitado. Ilimitado. Tenha fé em si mesmo, fé no infinito. Lembre-se outra vez de que a fé é o elixir eterno que confere vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Eu vou ler novamente essa frase, porque essa frase aqui eu vou até colocar na minha porta, porque a gente precisa sempre estar lembrando da fé. Então olha só, e ele fala alguns trechos aqui que eu acho importante até a gente anotar mesmo todo o que ele está falando aqui da fé. É incrível esse capítulo. Lembre-se outra vez de que a fé é o elixir eterno que confere vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados de acordo com as regras da ciência. Eu tô lendo esse capítulo aqui para vocês e cada frase que eu leio eu fico arrepiada, porque lembra que eu falo para vocês, tem coisa que nenhum homem vai conseguir explicar. Hoje em dia a ciência tá muito aceitando mais a espiritualidade, né? E a espiritualidade também aceitando aí a ciência, um respeitando o outro, né? Mas a ciência, gente, já tem provas. Já tem provas de tudo que acontece no lado espiritual. É que não é divulgado, mas já tem provas. E é o que ele está falando aqui. Então lembra que eu falo para vocês, às vezes o intelecto, a inteligência e a razão não deixa nós termos fé. Porque o que é a inteligência a intelectual, a razão? O que é a inteligência aqui que a gente tem, o conhecimento físico? O que é? É fenomênico, então você só vai acreditar se você vê. E a fé é o quê? Primeiro você acredita e depois você vê. É assim que segue a nossa vida. Lembra, eu acho que faz tempo que eu não falo, mas lembra, a nossa vida, ela segue os nossos pensamentos e não o contrário. Não é os nossos pensamentos que seguem a vida. Não, é a vida a vida que segue os nossos pensamentos. Então, conforme os seus pensamentos, será a sua vida. A fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. A fé é o elemento, a química que, quando misturada à oração, proporciona uma comunicação direta com a inteligência infinita, mente cósmica, mente superconsciente, Deus, universo, energia, mente una, seja lá o nome que você queira dar aí. A fé é o elemento que transforma a vibração do pensamento comum, criada pela mente humana finita, em seu equivalente espiritual. A fé é o único agente através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser canalizada e usada pela humanidade gratuitamente, livremente. Olha que coisa mais linda. Você não é cobrado em nada para usar isso. Em nada. Nada. Você tem o livre arbítrio para fazer o que você quiser na sua vida com a sua mente. Ninguém vai poder entrar na sua mente para tirar a sua fé, a não ser que você deixe. A não ser que a sua fé seja abalável, não seja concreta. É fato conhecido que uma pessoa acaba passando a acreditar naquilo que repete para si mesma, seja essa afirmação verdadeira ou falsa. Se repetirmos uma mentira várias vezes, acabaremos por aceitar essa mentira como verdade. E mais,
Vamos acreditar que ela é a verdade. Todos nós somos o que somos por causa dos pensamentos predominantes que permitimos ocupar a nossa mente. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né, gente? Que é tudo que você acaba pensando aí repetidamente, você aí acreditando, você vai viver isso na sua vida, que foi o que eu falei anteriormente, né? Então, é o que ele está falando aqui. Sua vida será o equivalente aos pensamentos predominantes que você tem aí na sua mente. Então, se você tem o pensamento de que você não é capaz, de que você nasceu pobre, vai morrer pobre, que se você só tem oportunidade de enriquecer se casar com um homem rico, ou se casar com uma mulher rica, ou se ganhar na loteria, ou ganhar na loteria eu quero, tá? Se você tem esses pensamentos aí, você realmente não vai conseguir, porque a mente, ela cria a nossa vida. A mente subconsciente cria aí a nossa vida. Pensamentos que são misturados a qualquer sentimento de emoção constituem uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou correlatos. Um pensamento assim magnetizado com emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até se transformar em incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. Então, tem até um trechinho dos Abrams que eu vou começar a trazer aqui para vocês, que é um ensinamento maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu acho que vale a pena a gente começar aí. Vou fazer uma playlist aqui, vou começar a gravar os vídeos deles para vocês. Quando você começa a pensar um pensamento por 17 segundos, aquilo ali é o suficiente para você ter novos pensamentos daquilo que você está pensando. Então, por exemplo, assim, você fica pensando, ai, não vai dar certo, ah, meu Deus do céu, você já acorda com aquele pensamento. Então, conforme você vai passando, porque 17 segundos é muito rápido, a gente pensa que é uma eternidade, mas é muito rápido. Então, conforme você vai passando, mais pensamentos que estão conectados com essa vibração aqui, no caso aqui negativo, ele vai crescer. O contrário também é a mesma coisa. Então, por exemplo, nossa, como eu sou maravilhosa, eu sou um sucesso, tudo dá certo na minha vida funciona na mais perfeita ordem divina, tudo que eu faço prospera, dá lucro e ajuda as pessoas. Mais pessoas estão chegando até mim, mais pessoas estão melhorando com tudo que eu faço aqui no canal, com tudo que eu expresso aqui para trazer à tona esse verdadeiro poder para as pessoas, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu amo fazer o que eu faço. A minha vida funciona na mais perfeita ordem divina. Tudo dá certo para mim. Quando eu saio de casa, logo eu já vejo o céu lindo, eu já vejo um passarinho, eu vejo uma árvore. Na minha família, tudo é amor, tudo é harmonia, tudo é beleza, tudo é maravilhoso. Como eu amo a minha vida, eu amo tudo que eu sou. Eu amo cada pedacinho do meu corpo. Tudo que eu passei é magnífico na minha vida. E hoje eu sei que eu posso ser e ter tudo o que eu quiser, porque eu amo ser o que eu sou, eu amo tudo que eu construí, eu amo tudo que eu passei na minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo meus filhos. Todos nós somos filhos de Deus, eu e você somos um só. Tudo que acontece com você acontece comigo, e tudo que acontece comigo acontece com você. Então, conforme você vai entrando nessa harmonia de pensamentos, percebe? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É igual quando você fala assim, ó: muito obrigada, 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 muito obrigada. Cada vez mais situações de agradecimento vai aparecer na sua vida. Porque, gente, já foi provado esses 17 segundos. É só 17 segundos. Então, hora que você perceber que você já abriu os olhos, que você acordou, fica ali, paradinho na cama, 17 segundos, pensando em como vai ser o seu dia, pensando naquilo que você quer viver, no seu emprego novo,
Ai, como será maravilhoso. Nossa, lá tenho tantos amigos lá. Lá é uma empresa que eu tenho oportunidade de crescimento. Eu ganho muito bem lá. Lá tem muitos benefícios. Meus colegas são maravilhosos. Tudo lá é uma harmonia. Eu trabalho livremente, não tem cobranças. E eu faço meu trabalho na mais perfeita ordem divina. Tudo que eu faço é perfeito, guiado por Deus que está dentro de mim. Então, percebe? Ou uma casa que você quer morar, um apartamento que você quer comprar, uma doença que você quer curar. A cura, gente, está dentro de você. Dentro de você. E de repente você fala assim, mas eu não preciso ir no médico. A ação inspirada virá. Mas é através de você, é através dos seus pensamentos que você vai encontrar. O universo vai colocar um médico perfeito na sua vida, vai colocar um tratamento perfeito para a sua vida. E aí tudo vai funcionar. Mas quem se curou foi você. O poder está dentro de você. Dentro de você. Assim como o próprio cosmos, a experiência humana está repleta de vibrações ou influências do pensamento, tanto destrutivas quanto construtivas. A cada momento, ela é caracterizada por vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, infelicidade, além de prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Tanto quanto a atmosfera carrega, nas ondas de televisão e de rádio, o som de centenas de orquestrações musicais e centenas de vozes humanas, todas as quais conservam a própria individualidade e os meios de serem identificadas. Então, o que ele quer dizer aqui? Que existem muitos pensamentos que estão aí, que nem ondas de rádio, que nem os celulares, as ondas aí que a gente não vê. Então, todos esses pensamentos, eles vão entrar em sintonia com você conforme a sua frequência. Então, se você está pensando lá no jornal que você viu, nossa, que dó, nossa, que isso, nossa, que aquilo, o que você vai atrair para você? Aquilo que você está tendo medo. Por que muitas pessoas não saem da pobreza? Porque fica só olhando coisa ruim na novela. Porque, gente, a novela é feita para trazer à tona aí os nossos sentimentos do quê? De crítica, julgamento, ódio, raiva, medo. Porque é o que tá aqui, ó. Até eu tava falando pro meu marido, né? A gente tava assistindo uma série chinesa, que é uma continuação de uma outra série. E eu falo pra ele como é gostoso, é leve. Claro que tem os dramas deles lá, mas é uma coisa tão inocente, gente, tão gostosa de assistir. Sabe, você não fica entrando em julgamento. É uma coisa incrível. É uma coisa linda. Porque você não entra em julgamento. E eles têm um humor assim tão gostoso, sabe? Tão inocente, né? É muito gostoso. É diferente de você estar assistindo uma série aí. Pode perceber, gente. Começa a assistir uma série. Qualquer uma que seja aí. Não tô dizendo que lá não tem, né, essas coisas de emoções. Mas quando você começa a assistir um filme chinês, claro, bom, né, que nem esse no meu caso aqui. É gostoso porque você sai daquela crítica, você sai do julgamento, você sai do medo. É muito bom, é muito gostoso, é muito leve. Agora vamos ao ponto de partida para aprender como a semente original de uma ideia, um plano ou objetivo pode ser plantada na mente. A informação é fácil de transmitir. Qualquer ideia, plano ou objetivo pode ser posto na mente por meio de repetição do pensamento. O lema do canal: através da repetição nós chegamos à perfeição. O lema aqui do canal bem citado aqui, hein, gente? Olha só. Por isso, ele pede que você escreva uma declaração de seu principal propósito ou de seu objetivo principal definido, que o decore e que se repita em voz alta diariamente até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Então aqui ele está falando para a gente escrever uma declaração. Ele vai dar alguns exemplos aqui, que é a fórmula da autoconfiança.
Mas o que você tem como objetivo aí? Ah, eu quero ser um cantor. Então você põe lá, eu serei um cantor. Quando ele fala da troca aqui, gente, a troca não é monetária. A troca não é... Eu ficava muito em dúvida quando ele colocava essa questão aqui. Escreve a declaração e o que você dará em troca. Não é troca de sacrifício. Porque a gente, toda vez que pensa em troca, a gente acha que é algum sacrifício, né? Não, a troca é o quê? Que você fará o seu melhor, que você continuará no caminho estudando, se for o caso, estudando, desenvolvendo cada vez mais melhor, estudos, e-books, treinamentos, seja lá o que for que você queira pensar aí. Por exemplo, eu darei o meu melhor nesse trabalho que eu tô fazendo para ajudar cada vez mais pessoas. Entende? Então essa é a troca energética, não é troca física. Claro, em troca eu posso doar 10% aí de tudo que eu ganhar. Ok, sem problema nenhum, mas sem sacrifício, gente. É do coração, tá? E aí coloca como que você quer seguir aí na sua vida. E quando você fala querer seguir, serei o mais gratos, viverei sempre na harmonia, viverei sempre guiada por Deus, viverei sempre na fé, sabe? Então, esse tipo de declaração que ele quer que faça aqui, tá bom? Ao fazer uma lista dos pontos positivos e das capacidades mentais, você descobrirá que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Lembra, eu já comentei em outros vídeos aqui com vocês que tudo tá no que a gente pensa de nós mesmos. Porque antes de criticar o outro, a crítica está dentro de mim. Antes de julgar o outro, o julgamento está dentro de mim. Então, antes de ver tudo aquilo que o outro tá passando, lembra da projeção que a gente leu no preceito essa semana? O preceito ele fala, né? Então, se você vê um mendigo e você se sente ali com dó, com pena, né? E olha com aquele sentimento que não é amor verdadeiro, o que você está fazendo aí? Em alguma parte dentro de você, você tem medo de estar passando por aquilo que ele está passando. Você tem medo de chegar naquilo lá. É uma projeção que você faz. Ou mesmo quando você vai, por exemplo, num velório, que você fica com aquele sentimento de dó, né? Com aquele sentimento, nossa, coitado, foi embora, também é uma projeção, entende? Quando você sai dessa projeção, porque... como eu estava falando da autoconfiança, você precisa resgatar essa autoconfiança, esse poder que é seu, de confiar naquilo que você está fazendo. Lembra que eu falei para vocês que se eu fosse aquela Cris lá do passado, de um ano atrás, eu jamais estaria aqui. Porque eu me julgava muito. Ai, será que eu tô falando certo? Ai, será que isso não vai ser meio babaquice? E se alguém fizer isso? E se alguém falar isso? E se alguém... Tá tudo bem, é a opinião deles. Não é a minha opinião. Só estará aqui quem fizer conexão comigo. Eu não estou pedindo mais que isso. Eu quero pessoas que estejam sintonizadas. Então, as pessoas certas para esse conteúdo vão chegar aqui. Isso é uma convicção minha. Então, eu tirei aquele peso, né? Eu soltei o meu fardo aqui. Do que? Do julgamento, da crítica, do que é certo e errado. Eu tô fazendo o meu melhor, né? Sair da comparação. Então isso é a autoconfiança. Então tudo, gente, que a gente não consegue na vida está na sua autoconfiança. Então ele pede aqui pra gente resgatar. E aí ele vai dar uma fórmula aqui, vamos dizer, né? Pra você aí repetir todos os dias. Essa deficiência pode ser superada e a timidez transformada em coragem, que foi o que eu fiz, né, gente? Coragem. Com a ajuda do princípio da autossugestão. Esse princípio pode ser aplicado com uma simples disposição dos impulsos positivos do pensamento registrados por escrito, decorados e repetidos até se transformarem parte do material do trabalho de seu subconsciente. Fórmula da autoconfiança. Sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo de meu propósito preciso na vida. Assim, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua na direção da sua obtenção. E aqui e agora prometo realizar essa ação. 2.
Entendo que os pensamentos predominantes de minha mente acabarão por se reproduzir em ações externas e físicas e gradualmente se transformarão em realidade física. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa e quem pretendo me tornar, criando em minha mente um retrato mental preciso. Então ele fala 30 minutos aqui, mas não é necessário 30 minutos, né, gente? Vamos começar aí com 5 minutos, porque às vezes você tá tão lá embaixo na escala frequencial, vamos dizer assim, né? Nas escalas das emoções aí, que você não vai conseguir ficar lá 30 minutos pensando naquilo que você deseja ser, pensando aí em como seria se você já tivesse aquilo, já tivesse aquela autoconfiança, já tivesse aquela, né, capacidade aí que você está projetando. Então, não precisa 30 minutos. Comece aos poucos. Aos poucos. 3. Sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente acabará buscando expressão por algum meio prático de alcançar o objetivo que o fundamenta. Assim, dedicarei 10 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. O primeiro, ele fala 30 minutos diários para pensar em quem eu pretendo me tornar. 10 minutos para pensar em você mesmo e no desenvolvimento da sua autossugestão. Quarto, registrarei de forma clara e por escrito a descrição de meu objetivo principal definido na vida e nunca pararei de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para sua obtenção. Compreendo inteiramente que nenhuma riqueza ou status pode durar a menos que estejam fundamentados na verdade e na justiça. Assim, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos aqueles que afeta. Obterei êxito atraindo para mim mesmo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem graças à minha disposição para servir aos outros. Eliminarei o ódio, a inveja, os ciúmes, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo. Então, primeiro acreditar em você e depois os outros, né, gente? E os outros acreditarão em você. 6. Assinarei meu nome nesta fórmula, vou aprendê-la de cor e a repetirei em voz alta uma vez ao dia, com plena fé de que ela gradualmente influenciará meus pensamentos e ações de modo que eu me torne uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Tem um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, vou ler agora para vocês, que é do Bruce Lee. Vocês lembram do Bruce Lee, aquele chinês? Acho que é chinês, né, gente? Eu não lembro. Mas ele... naquele bar, tem um bar muito famoso lá nos Estados Unidos e viram essa frase aqui da fórmula do Napoleão Hill. Então o que ele escreveu? Meu objetivo principal definido. Eu, Bruce Lee, serei o primeiro superastro oriental mais bem pago dos Estados Unidos. Em troca, terei o desempenho mais empolgante e oferecerei a melhor qualidade de que um ator é capaz. A partir de 1970, atingirei fama mundial e daí até o fim de 1980 terei em minha posse 10 milhões de dólares. Viverei do jeito que gosto e obterei harmonia interior e felicidade. Bruce Lee, janeiro de 1969. Olha só que legal, né? Aí eles estão falando aqui. É claro que Lee atingiu suas metas e se tornou o astro de filmes de artes marciais mais famoso e rico de sua época. Seu sucesso na tela gerou uma produção mundial de CDs e DVDs, fitas de áudio e de vídeo de autoajuda. Infelizmente, ele faleceu com 33 anos. Muito legal, né? Então, isso é um exemplo aqui de como você pode fazer a sua fórmula aí de autoconfiança. Essa fórmula está fundamentada numa lei da natureza que ninguém ainda foi capaz de explicar, deixando perplexos cientistas de todas as épocas. Os psicólogos a batizaram de lei da autossugestão e não a investigaram mais.
A mente subconsciente, o laboratório químico no qual todos os impulsos de pensamento são combinados e preparados para serem traduzidos em realidade física, não distingue impulsos do pensamento construtivos dos destrutivos. Funciona com o material que lhe fornecemos por nossos impulsos do pensamento. A mente subconsciente vai traduzir em realidade um pensamento movido pelo medo com a mesma prontidão com que traduzirá em realidade um pensamento movido pela coragem ou pela fé. Então, o que ele está falando aqui, né? Que a mente não fica, esse pensamento é ruim, vou jogar fora. Esse pensamento não é bom, vou jogar fora. Ela não fica fazendo um apanhado ali do que você deve pensar ou não. Por isso que nós temos o livre-arbítrio aí, né? Então, o que ele está falando aqui? Se você pensar o bem, vai entrar o bem. Se você pensar o mal, vai entrar o mal e é o que vai se manifestar na sua vida. A lei da autossugestão pela qual qualquer um pode ser alçado aos píncaros do sucesso que desafiam a imaginação é bem descrita no seguinte poema. Então vou ler esse poeminha aqui para vocês. Se você pensa que está vencido, já está. Se pensa que não se atreve, não se atreverá mesmo. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não conseguirá. Se você pensa que vai perder, já perdeu. Pois no mundo, nós vemos que o sucesso começa com força de vontade. O mais importante é o estado mental. Então, a riqueza começa no estado mental. Se você pensa que não está à altura, não está. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si antes de algum dia ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais veloz. Mas dia menos dia, aquele que vence é aquele que acha que pode. Então, realmente, gente, tudo é mental. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, você não pode. Em algum lugar de seu organismo, talvez nas células do seu cérebro, dorme a semente do sucesso, que se for despertada e posta em ação, o levará às alturas que talvez você jamais tenha sonhado alcançar. Lembra que eu falo pra você que tá aqui, tudo que a gente viveu, tudo de bom, tudo de sucesso, que gente, a gente não viveu só coisa ruim em outras vidas, não. Mas as pessoas falam o quê? Você fez alguma coisa, a gente só vai atrás do ruim, né? Lembra que eu falo do Saint Germain que ele fala, por que você não vai atrás das coisas boas que você conquistou na outra vida? Por que você não vai atrás do que você viveu de bom? Nos troféus, né? Vamos entre aspas, nos troféus aí que você viveu em outra vida. A pessoa só vai atrás, o que eu fiz? O que eu fiz de ruim? Só vai atrás do ruim, vai atrás do bom. Em algum lugar aí no seu corpo, lembra? Quando você for repetir a fórmula, vai batendo assim, no seu corpo. Eu sou um sucesso, eu sou alegria, eu sou vencedor, eu sou coragem. Olha só, já arrepia tudo, por quê? Está aí em você. Está aí em você, em algum lugar. Basta você o quê? Repetir e acreditar. Repetir e acreditar. Se você deseja provas do poder da fé, examine as realizações de homens e mulheres que o empregaram. No alto da lista aparece Jesus Cristo. Eu adoro essa parte aqui. A cristandade é uma das maiores forças a influenciar a mente das pessoas. Olha só, tudo que eu falo aqui para vocês, que eu lia, eu já falava isso para vocês, tanto que eu desenvolvi um treinamento aqui, né, das afirmações bíblicas para vocês fazerem. E eu já falava isso, aí eu li no livro Alegria e Triunfo, que se vocês viram o livro, ou leram o livro, ouviram, vai saber. E aqui ele tá falando de novo que a cristandade, né, que veio lá de Jesus, a Bíblia, as afirmações, veio, é a que conecta mais com a gente aí, né? Aqui, que ele fala, é a que tem maior força de influenciar a mente das pessoas, porque nós viemos dessa base, nós viemos dessa estrutura cristã, né, da Bíblia, vamos dizer assim, de Jesus, né? A base da cristandade é a fé, pouco importando quanta gente possa ter deturpado ou interpretado mal o significado dessa força, e pouco importando quantos dogmas e credos criados em seu nome não refletem seus preceitos.
A essência dos ensinamentos e as realizações de Jesus, interpretadas como milagres, não era nada mais, nada menos do que sua fé. Se fenômenos como os milagres existem, eles só são produzidos por meio do estado de espírito conhecido como fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se dizem cristãos não compreendem nem praticam a fé. A fé é a base de toda grande religião. Nos Salmos do Antigo Testamento está escrito: amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. O apóstolo Lucas diz: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E Marcos relata as palavras de Jesus: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de seu sofrimento. No Alcorão, o profeta diz: certamente aqueles que acreditam e fazem o bem, seu Senhor os guiará pela sua fé. Rios em jardins de felicidade fluirão debaixo deles. Nos Analetos de Confúcio, o mestre diz: observem a fidelidade e a sinceridade como primeiros princípios e avancem continuamente em direção ao que é certo. Essa é a forma de exaltar sua virtude. Na Bhagavad Gita encontramos: a fé de cada um está de acordo com a sua natureza. Uma pessoa é conhecida pela fé. É possível se tornar aquilo que se quer ser, caso se contemple constantemente o objetivo de desejo, com fé. E ainda, aquele que tem fé e é sincero e tem domínio dos sentidos, conquista sabedoria. Ao conquistá-la, alcança na mesma hora a paz suprema. Mas aos ignorantes, que não têm fé e são cheios de dúvidas, perecem. Não existe este mundo, nem o mundo mais além, nem felicidade para quem duvida. Olha só o que ele citou vários livros aí, né, religiosos que são guias para eles, né? Consideramos o poder da fé conforme demonstrado por Mahatma Gandhi da Índia. Então ele fala que não houve, gente, um líder aí tão preciso na sua fé quanto o Mahatma Gandhi, porque ele sem armas, sem dinheiro, sem casa, mas ele tinha poder. Como que conseguiu esse poder? Através da fé. Ele guiou, aí ele conta, né? Olha só, ele criou a partir de sua compreensão do princípio da fé e por sua capacidade de transplantar essa fé para a mente de milhões de pessoas. Milhões não, 200 milhões de pessoas. Ele realizou o espantoso feito de influenciar 200 milhões de mentes e se unirem a se moverem em uníssono como uma só mente. Olha só que lindo, né? Durante a recessão econômica mundial, aí ele conta uma outra coisa aqui que ele percebeu, né? Durante a recessão econômica mundial recente, o mundo inteiro teve ampla oportunidade de testemunhar o que a falta de fé faz com os negócios. Aí ele fala que durante o período de dificuldades, o mundo teve provas abundantes de como o medo generalizado pode paralisar as engrenagens da indústria e dos negócios. Dessa experiência surgirão líderes que saberão tirar proveito do exemplo de Gandhi e aplicar aos negócios as mesmas táticas que ele usou para construir o maior grupo de seguidores conhecido na história mundial. O que ele quer dizer aqui, né, gente? Nas dificuldades vão aparecer líderes, né, que vão trazer a gente para a compreensão da fé, que nada é construído através do medo, tudo é pela fé, pela alegria, pelo domínio aí, vamos dizer, da mente de ajudar o próximo. Deu para vocês entenderem que o que o Gandhi fez? Ele não precisou de armas, não precisou nada disso para fazer com que 200 milhões de pessoas seguissem ele. Então ele está falando que hoje em dia as empresas, os negócios vão ser construídos assim. Então não é através do medo ou através de repressão que você vai conseguir alguma coisa. Então ele está falando que vão aparecer muitos líderes assim, né? Como Gandhi. Os métodos do passado baseados em combinação de força e medo serão suplantadas
pelos melhores princípios da fé e da cooperação. Isso que eu falei aqui, né? Então vai ser através da cooperação, através aí da harmonia, vamos dizer, que vão ser construídos aí negócios gigantescos, de bilhões aí, né? Então é isso que ele tá falando aqui. Aí ele, pra gente terminar aqui, ele fala: a riqueza começa em forma de pensamento. A quantia é limitada apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. A fé pode ser criada por uma poderosa força conhecida como autossugestão. Então, esse foi o fim aí do nosso capítulo 2, a fé, e aí depois a gente vai voltar. Não deixe de treinar aqueles 6 passinhos que ele coloca aqui da declaração, né, gente, que eu acho bem legal. Mesmo que vocês escrevam e leiam todo dia isso daqui, vai desenvolvendo aí a fé, porque a fé, mesmo quando a gente não tem, ela pode ser desenvolvida, tá bom, minhas potências infinitas? Então essa foi mais uma leitura prática do Pense e Enriqueça. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso e que vocês estejam aí cada vez mais praticando para chegar à perfeição, né? Repetindo aí, né? Através da repetição, chegar à sua perfeição, porque é só assim mesmo que nós conseguimos alcançar tudo que nós desejamos, tá bom? Então, na próxima quarta-feira nós vamos ver aí a fórmula, capítulo 3, a autossugestão de Pense e Enriqueça. Não esqueçam. Um beijo, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Eu amo vocês. Até a próxima quarta-feira.